Eu simulei 100 vezes a temporada de 2025 da F1 e teve temporada com 9 vencedores diferentes, um piloto que você não imaginaria disputando o título mundial e uma temporada absurda do Bortoleto. E eu vou discutir tudo isso no vídeo de hoje. A simulação foi feita a partir do jogo Cockpit Manager porque ele me permite atualizar as equipes, modificar elas para deixar mais fiel a como foram na temporada passada e também colocar os pilotos novos nas equipes corretas. Com isso em mente, então, eu peguei e fiz a simulação 100 vezes e tive alguns resultados bem interessantes para mostrar aqui para vocês. O vídeo vai ficar dividido em 3 blocos. No primeiro bloco a gente vai ver o campeonato de construtores, quantas vezes cada equipe terminou em cada posição. Depois a gente vai pro campeonato de pilotos e ver qual piloto venceu mais vezes eles, quais pilotos conseguiram disputar o mundial e um piloto surpresa que disputou o mundial também em uma das temporadas. Além disso, a gente vai passar claro também um pouco sobre as campanhas do Bortoleto e ele teve algumas temporadas muito boas. E por fim, eu vou pegar alguns destaques, algumas coisas malucas que aconteceram, como foram 100 simulações, então com certeza no meio delas aconteceram algumas corridas malucas, tiveram alguns resultados completamente inesperados e eu vou trazer eles aqui pra vocês também. Sem mais enrolação, bora ver então essa questão do campeonato de construtores. Começando aqui na parte de baixo do campeonato de construtores, a gente só teve 3 equipes que terminaram em último lugar em algum momento durante todas as 100 simulações. Foram a Racing Bulls, que dominou essa parte de baixo da lista com 84%, além disso, a Alpine e a Sauber também terminaram em último lugar em algumas dessas simulações. Mas essa dominância da Racing Bulls veio muito por conta do Isaac Hadjar, que não ia muito bem, ele raramente conseguia pontuar, e isso prejudicava muito. Mesmo quando o Tsunoda tinha boas temporadas e terminava com frequência na zona de pontuação, os pilotos da Sauber e da Alpine, na grande maioria das vezes, conseguiam pontuar. No caso, não o Durhan também fazia campanhas horríveis, mas pelo carro da Alpine ser melhor, isso ajudava bastante também. Mas quem acabou ficando em 9º lugar foi a Sauber. Apesar do Bortoleto e do Hülkenberg terem tido algumas ótimas temporadas, como a gente vai ver aqui, avançando mais na tabela, a grande maioria delas não era suficiente e, claro, o carro não ajudava muito, e por isso 47% das vezes a Sauber terminou na 9ª colocação. Mas a gente vai ver aqui, tiveram algumas temporadas muito boas a Sauber e muito por culpa do Bortoleto, que conseguiu os resultados insanos, tá? Tem um resultado que eu vou compartilhar com vocês ali no final do vídeo, no bloco de coisas malucas que aconteceram, que vocês não vão acreditar, e se isso acontecesse na vida real, era capaz de eu gravar um vídeo pelado, tá ligado? Em sequência, outra equipe que sofreu muito com a questão da dupla de pilotos foi a Alpine. A Alpine tinha um carro muito bom, e muitas vezes o Pierre Gasly fazia boas temporadas, conseguia disputar bem, terminar com frequência na zona de pontuação, mas o Durhan muito dificilmente conseguia pontuar, a mesma situação do Hadjar, ele não conseguia terminar na zona de pontuação com frequência, e isso prejudicou muito a Alpine, fazendo com que eles terminassem em 8º lugar 40% das vezes. Partindo então agora para a 7ª e 6ª colocação, aqui já entra um ponto muito curioso de todas essas simulações, que é o fato de que teve uma divisão muito clara, o jogo prevê uma divisão muito clara das equipes do top 5 para as equipes da parte de baixo da tabela. Em nenhum momento as equipes de baixo da tabela, as 5 piores, conseguiram terminar no top 5, da mesma forma que nenhuma das equipes do top 5 terminou na parte de baixo da tabela. O jogo considerou que da Aston Martin para cima, todas as equipes iam ter ótimas temporadas e em nenhum momento ficar ali embaixo. A gente já vai ver ali também algumas boas temporadas e algumas maluquices que aconteceram, mas segundo as simulações, a equipe mais provável de terminar na 7ª colocação é a Williams, que terminou 43% das vezes, muito por conta de ótimas temporadas do Carlos Sainz. Ele foi um piloto que fez muita diferença para a Williams. Você podia ver nas corridas ali que na média a Alpine tinha um carro até melhor, a Sauber muitas vezes conseguiu ter carros melhores, só que ainda assim o Carlos Sainz foi um ótimo piloto. O Albon ajudou bastante também, era um piloto que terminava com frequência em boas posições e teve ótimos resultados ao longo das 100 simulações também. E por conta de tudo isso, a Williams terminou na 7ª colocação nessa grande média, e a melhor equipe, o best of the rest, o melhor do resto, ficou com a Haas Toyota de Ayao Komatsu. 51% das simulações, ou seja, mais da metade delas, a Haas foi a melhor equipe do resto do pelotão, e o Esteban Ocon foi a principal razão disso. O Esteban Ocon teve ótimas temporadas, ele foi muito bem na maioria das vezes e terminava nos pontos em quase todas as corridas das simulações que a gente fez aqui. O Berman também teve uma evolução muito boa ao longo das temporadas e conseguia ajudar muito bem, claro, por conta também do carro tá bem, e em comparação com rivais diretos, como era o caso da Alpine, ele conseguia terminar nos pontos com muito mais frequência do que o Durhan conseguia, e isso ajudou também ele a terminarem tão bem em relação ao
Alpine, mesmo que as duas equipes fossem bem parecidas na questão de performance do carro. Seguindo agora para a parte de cima da tabela, a gente entra na quarta e na quinta colocação e a gente vê que o quinto lugar foi completamente dominado pela Aston Martin. 94% das temporadas Aston Martin terminou na quinta colocação, mas se você olhar ali pro resto da tabela, você vai perceber algo bem curioso, porque eles terminaram só outras 5 vezes na quarta colocação, o que significa que eles tiveram uma posição no top 3, que foi uma temporada absurda. E geralmente quando a Aston Martin não terminava na quinta colocação, quem ocupava essa função era a Mercedes. E muitas vezes esse peso caía nas costas de uma inexperiência do Antonelli por alguns erros que ele cometia em corrida e isso afundava a Mercedes, mas na grande maioria das vezes o Russell e o Kimi foram uma dupla muito mais consistente e muito mais capaz de pontuar do que a Aston Martin. Ainda assim, já tem algumas coisas interessantes para notar aqui na quarta colocação, que a Ferrari conseguiu terminar só 2 vezes nessa posição e a Red Bull terminou 8 vezes na quarta colocação. Isso já começa a dar uma indicação de quem vai ser o top 3, que é para onde a gente vai agora. O top 3, acho que como era de se esperar, fica bem evidente essa posição, com a Red Bull dominando a terceira colocação, terminando lá em 70% das simulações. Muitas vezes, mesmo com o Max sendo campeão mundial, a Red Bull terminava em terceiro lugar. Isso aconteceu várias vezes nas simulações. Vocês vão ver aqui, quando a gente chegar nos títulos de pilotos, o Max foi campeão muitas vezes, só que isso não necessariamente reflete nos títulos que a Red Bull conseguiu ter, vencendo o campeonato de construtores, só 9% das simulações, muito por conta do Lawson. O Lawson é um piloto que custava muitos pontos importantes, ele demorou muito nas simulações em geral para conseguir a primeira vitória e não era um piloto que costumava vencer com frequência também. Já na segunda e primeiras colocações a gente teve muitas brigas boas entre a Ferrari e a McLaren, eram geralmente as principais brigas nos campeonatos de construtores, você tinha uma disputa muito intensa, mas pela visão ali das simulações, a McLaren leva uma vantagem vencendo 59% das simulações que a gente fez aqui. E a Ferrari domina a segunda colocação, ficando em segundo lugar 52% das vezes que a gente fez todas essas simulações. Apesar de, claro, no vídeo que eu fiz das minhas previsões da temporada, que deve estar aparecendo aqui no card para vocês agora, eu ter colocado que eu vejo a Ferrari com um certo favoritismo, ainda assim a McLaren tem altíssimas chances de vencer esse Mundial com a dupla que eles têm, com o carro que eles terminaram em 2024 e muito por conta disso também, as simulações aqui colocaram eles como os principais campeões mundiais. E claro, o mais distante, acho que de tudo aqui, tem algumas coisas bem interessantes, como o fato da Mercedes ter tido o melhor resultado, só 2 vezes terminar em segundo lugar. Claro, a questão da inexperiência do Antonelli pesou muito, mas ele teve temporadas que ele foi muito bem e conseguiu ao lado do Russell fazer pontos importantes, vencer corridas e ajudar as flechas de prata a conseguir esse vice-campeonato. E a Aston Martin, numa temporada insana do Alonso, conseguiu pescar um terceiro lugar ali, que se o Stroll tivesse de alguma forma ajudado o Alonso nesse campeonato, eles poderiam ter até sonhado com o título. E agora que a gente vai pro campeonato de pilotos, você já vai entender o porquê. O campeonato de pilotos trouxe algumas surpresas bem interessantes pra gente quando a gente olha aqui a tabela. As primeiras coisas pra se notarem são as disputas intensas que tiveram entre o Norris e o Verstappen, com o Norris vencendo 40% das simulações e o Verstappen vencendo 36% das simulações, o que então indica pra gente que em 2025 a gente pode ter uma briga muito intensa entre os dois para ver quem vai ser o campeão mundial. Mas não dá para descartar também alguns outros nomes, como o Hamilton vencendo 17% das simulações, o que se torna um resultado bem curioso quando a gente para olhar as situações do Piastri e do Leclerc, o companheiro do Hamilton. O Leclerc foi vice-campeão 13 vezes só, menos ainda do que o Hamilton conseguiu ser campeão. Então as simulações estão prevendo muito ali uma ótima temporada do Hamilton já nesse primeiro ano de Ferrari, e o Leclerc tendo poucas chances, só vencendo 3% das temporadas. Só que eu acho que se você parou para prestar atenção, você encontrou um número muito curioso no caso do Piastri, porque o Piastri venceu só 4% das simulações, enquanto ficou vice-campeão 21% das vezes. E cara, realmente deu muita dó do Piastri nesse campeonato. Eu já vou dar um spoiler no próximo bloco de coisas curiosas que aconteceram nas simulações, mas teve uma temporada, várias temporadas que o Piastri tinha claras chances de vencer o campeonato. Ele era o melhor piloto disparado, ele era quem liderava o campeonato, só que sempre na parte final ali dava algum problema e ele não conseguia vencer. Alguém batia nele numa corrida importante, ou uma simulação que ele estava liderando o campeonato com uma vantagem muito grande e o carro quebrou por várias corridas seguidas. Isso acabou com as chances dele de vencer o Mundial. O Piastri foi alguém que realmente deu muita dó nessas simulações, ele merecia mais títulos do que só esses 4, mas acabou que aconteceu e ele venceu só 4%. Enquanto isso, a gente teve aquela temporada absurda do Alonso que eu comentei com vocês, que ele terminou em segundo lugar, e cara, foi uma temporada absurda. O Alonso venceu várias corridas, a Aston Martin conseguiu acertar a mão
mão naquele carro desde o começo da temporada. Ele venceu a corrida de abertura, inclusive o GP da Austrália, e se manteve pau a pau a temporada inteira com o Norris e com o Verstappen, mas no final ele acabou perdendo o campeonato pro Verstappen, e muito por culpa da Aston Martin também, como a gente vai ver agora no bloco que eu vou passar pra vocês, de momentos malucos que aconteceram. Na verdade, antes de ir pra esse bloco, eu queria trazer pra vocês um dado muito curioso também do Gabriel Bortoleto, das melhores temporadas que o Gabriel teve ao longo de todas as simulações. A melhor posição que ele conseguiu atingir em todas essas 100 simulações foi um 10º lugar, numa temporada absurda dele, que ele conseguiu inclusive terminar no pódio nessa temporada, e não foi qualquer pódio, foi um pódio absurdo. Mas ele terminou em 10º lugar 2 vezes, ou seja, 2% das simulações ele conseguiu terminar na 10ª colocação, também 4 vezes ele conseguiu terminar em 11º e 7 vezes em 12º. E agora, já puxando o gancho do Bortoleto, eu quero trazer exatamente a questão das coisas legais, algumas coisas curiosas que aconteceram ao longo dessas simulações. E a primeira já é com o Bortoleto, que aconteceu logo na simulação de número 13, uma das primeiras que eu tava fazendo. Porque na simulação de número 13, a gente teve um GP de Mônaco absurdo. Foi um GP que choveu tanto na classificação quanto na corrida, e isso bagunçou bastante o grid ali, e por conta dessa chuva e do caos que tava rolando, o Bortoleto conseguiu se classificar em 2º lugar. Foi a única vez que o Bortoleto conseguiu se classificar acima do top 5 em todas as 100 simulações. Foi o 2º lugar nesse GP de Mônaco. No caso, me corrigindo, não choveu na corrida, foi só na classificação. E durante a corrida ele acabou perdendo posição pro Hamilton, mas ele ficou a corrida inteira segurando o Verstappen com um pneu médio completamente desgastado e o Verstappen com pneus duros que ele tinha acabado de colocar. E o Bortoleto segurou o Verstappen, que estava disputando o título, inclusive seria o campeão mundial dessa temporada, mas ele segurou o Verstappen por mais de 40 voltas para terminar no pódio num GP de Mônaco completamente caótico e maluco. Cara, imagina se isso acontece na vida real. Eu fico maluco se o Bortoleto realmente consegue um pódio num GP de Mônaco segurando o Verstappen por mais de 40 voltas. E essa temporada mesmo, a simulação número 13, já foi bem curiosa, porque a gente teve uma reedição de 2021. O título ficou entre o Lewis e o Max. Foi uma disputa muito intensa entre os dois até a última corrida. Eles chegaram no GP de Abu Dhabi com o Max com só 2 pontos de vantagem, mas o Max acabou vencendo a corrida e o Lewis terminou em 2º lugar. E o Max foi campeão por 9 pontos de diferença em cima do Hamilton numa reedição da temporada de 2021. Os dois praticamente dominaram todas as corridas e foi uma das temporadas mais legais de todas. Inclusive, antes da gente ir para as próximas simulações, resultados, coisas curiosas que aconteceram, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês gostam dessas coisas de simulação, porque eu tenho algumas ideias para fazer aqui no clube no futuro, como por exemplo, pegar o Bortoleto e simular 10 anos de carreira dele e ver até onde ele chega. Eu queria saber se vocês gostam dessa ideia, se vocês acham interessante saber ou não, se vocês gostariam ou não de ver esse tipo de conteúdo, simular a carreira do Bortoleto por 10 anos e ver até onde ele chega, quantas vitórias ele conquista, e fazer outros desafios, como por exemplo, criei 3 pilotos brasileiros no kart, quem chega ao título mundial primeiro, coisas assim. Quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários. A simulação 56 foi a que eu falei pra vocês que o Alonso teve uma chance real de disputar o título mundial. Nessa temporada ele venceu 3 provas e terminou 4 vezes em 2º lugar, e poderia ter vencido mais provas, só que ele teve 3 DNFs enquanto estava liderando por problemas no carro. A confiabilidade do carro da Aston Martin estava muito ruim, e isso custou o único título que o Alonso teria em toda essa simulação, e que seria muito insano se ele realmente tivesse conseguido. Eu tava torcendo muito pra ele, mas ele acabou perdendo pro Verstappen por conta da confiabilidade do carro. A simulação 42 foi a que eu falei pra vocês que me deu muita dó do Oscar Piastri. A gente chegou no GP do Brasil, ou seja, a antepenúltima corrida, com ele liderando o campeonato pro Verstappen e pro Norris com uma vantagem de 40 pontos. Ou seja, o campeonato tava na mão dele, ele só precisava completar essas 3 corridas basicamente. Só que no GP do Brasil, liderando a prova, ele teve problema na embreagem e abandonou. Na corrida seguinte, no Qatar, ele teve problemas nos freios e abandonou. E por conta disso, tanto o Verstappen quanto o Norris passaram ele. Aí na última prova em Abu Dhabi, ele fez uma boa corrida, mas não foi suficiente para passar o Norris nos pontos, e ele perdeu o Mundial por 1 ponto pro Norris, tendo chegado no GP do Brasil com 40 pontos de vantagem. Se eu fosse o Piastri, eu ficaria muito bravo com a McLaren, velho. A simulação 79 foi uma das mais divertidas de assistir, porque a gente teve 9 vencedores de corridas diferentes. E aqui a lista ficou com o Verstappen, que foi o campeão dessa temporada, vencendo 7 vezes, o Norris venceu 4 corridas, o Piastri e o Hamilton venceram 3, o Leclerc e o Kimi Antonelli venceram 2, o Russell, o Alonso e o Lawson venceram
uma corrida cada. Inclusive, esses foram os únicos pilotos que venceram qualquer tipo de corrida em todas as simulações. Nenhum outro piloto conseguiu vencer alguma corrida nas 100 simulações. E por fim, alguns destaques que eu queria trazer para vocês também, principalmente em relação à Gigante. Claro que tivemos boas corridas da Gigante. Na simulação número 7, o Albon conseguiu 2 pódios na mesma temporada, isso porque ao longo das 100 simulações o Albon só conseguiu 3 pódios, ou seja, ele conseguiu 3 pódios ao longo de 100 temporadas que foram competidas e 2 deles foram na mesma temporada na simulação 7, sendo elas em Silverstone e na Austrália, e depois ele só foi conseguir outro na simulação 95 em Silverstone de novo. Agora o Carlos Sainz também conseguiu alguns pódios pela Gigante, conseguindo 4 vezes terminar no pódio. 4 vezes não, desculpa, ele terminou 3 vezes, sendo 2 vezes em Silverstone e 1 vez na Áustria. A simulação aqui do jogo tá querendo mandar algum sinal pra gente de que a Williams vai aprontar em Silverstone, né? E por fim, o único outro pódio fora da caixa que a gente teve assim foi um pódio do Esteban Ocon na simulação 38 durante o GP do Japão. Ele conseguiu terminar em 3º lugar e foi a única outra equipe, além das 5 equipes de ponta e da Williams, que conseguiu vários pódios, a ter conquistado um pódio. E é até curioso porque a Haas, geralmente sendo muito melhor do que a Williams, conseguiu só um pódio, enquanto a Williams conseguiu ao todo 6. Mas aí tá, essa foi a minha simulação de 100 temporadas da Fórmula 1. Eu quero saber a sua opinião, se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer que eu faça mais vídeos de simulação, simulando a carreira do Bortoleto, criando 3 brasileiros com potencial máximo e vendo quem é campeão mundial antes, sabe, fazer essas brincadeiras envolvendo a Fórmula 1, eu acho que é muito legal e acho que dá pra fazer alguns vídeos bem interessantes. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, então deixa ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, e também você pode se tornar membro clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que hoje é uma forma simbólica de você ajudar a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.